Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Estou aqui pra gente começar mais uma live e estou muito feliz. Agora eu tenho voltado às lives, fazia um tempo que eu não estava fazendo lives e eu tenho voltado a isso. Isso é uma ótima forma de me conectar com esse público que está aqui, com vocês. É uma ótima forma de poder sentir a interação que eu sinto tanta falta. E é uma live prometida, que foi discutida em alguns grupos que eu faço parte, que eu estou à frente. É uma live para falar de comunicação não violenta e disciplina positiva, que são dois temas que eu amo demais falar. Então, eu comecei acho que um minutinho antes só, não sei. Eu gostaria de fazer uns combinados antes de começar efetivamente. Oi, Mayara. Oi, Marcos, bem-vindo. Oi, gente, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Eu vou pedir algumas coisas e fazer esses combinados, então. A primeira coisa que eu queria pedir era para vocês me ajudarem a fazer com que a live seja mais vista. E a forma que a gente faz isso é apertar no coraçãozinho. Quando a gente aperta o coraçãozinho, o Instagram avisa assim: Ariane está ao vivo, assista antes que termine. E hoje em dia a gente está com muita gente fazendo live. Então, assim, bem concorrido esse canal de divulgação do Instagram, dele fazer essa divulgação orgânica. Por isso que eu estou pedindo isso também para ajudar, porque a ideia em si é mesmo difundir conhecimento. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Eu gosto muito de interação, eu gosto muito do presencial, por conta da interação ser intensa, o sorriso, o olhar, o abraço. E sei que agora a gente não está podendo fazer isso. Então, é muito bom poder ainda ter os recursos da tecnologia para poder fazer algum tipo de interação. Oi, Suelen, Ariane, tudo bem? Tati, Carlinha e a Poliana também está aqui. Que bom que vocês chegaram. A nossa live vai tratar hoje, na verdade, de comunicação não violenta e disciplina positiva. E como que esses dois temas, que eu gosto tanto de falar, podem ser úteis nesse momento. Eu separei alguns tópicos para a gente falar. Eu também abri perguntas no perfil. E se vocês quiserem deixando as perguntas... No perfil não, no Stories, desculpa. E se vocês quiserem deixando as perguntas aqui, eu gostaria de poder responder as perguntas que vocês fizessem, tá bom? A primeira coisa que eu queria falar é que essas duas áreas não são a mesma coisa. Comunicação não violenta não é a mesma coisa que disciplina positiva. Eu até fiz um post uma vez sobre isso e eu quero dizer assim de uma maneira rápida, não para a gente ficar em termos técnicos ou uma história muito profunda das duas áreas, mas são coisas diferentes, que se completam demais. E é por isso que muitas vezes eu trago elas duas juntas. A comunicação não violenta foi criada pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg. E ela tem muito da questão da não violência, da cultura de paz. E ela tem um enfoque muito voltado a esse olhar da comunicação, do olhar para o outro, sem rotular. Muito voltado a falar de fatos e não de interpretações. É um caminho muito bacana a comunicação não violenta e usado para mediação e para lidar com conflitos no mundo todo. A disciplina positiva não foi criada por Marshall Rosenberg, ela foi criada pela Jane Nielsen e os fundamentos dela estão voltados à psicologia individual, apesar das pessoas confundirem bastante com psicologia positiva, né? Que não é isso. A disciplina positiva, ela está com os pés bem fincados na psicologia adleriana ou individual. Adler foi o precursor disso, juntamente com Drakers. E ela tem um enfoque muito voltado à criança e às famílias. Hoje a gente utiliza bastante ela em outras áreas também, inclusive nos negócios. Mas ela tem muito da questão da questão da infância envolvida com ela, né? E é muito interessante que elas se completam em muitos momentos sobre escuta, empatia, conexão, mas são teorias diferentes, com fundadores e
princípios diferentes, assim. Então eu acho bacana a gente entender isso. Senão seria uma redundância colocar os dois nomes no título também. Eu queria contar para vocês algumas coisas que eu queria falar de prática agora, passar dessa parte teórica de explicar que é diferente uma coisa da outra. Primeiro, eu gostaria de falar, eu até anotei os tópicos aqui para eu não esquecer, porque vai que, né? E eu queria falar que uma das coisas que a gente pode usar no dia a dia da comunicação não violenta é que a gente aprende que os outros têm... Aprender que as pessoas têm outros pontos de vista. E que a gente não precisa brigar por isso. Apesar de parecer muito óbvio, falando agora, não é óbvio no geral. Não é tão óbvio assim na nossa prática. A gente às vezes entra em discussões, inclusive de casal, dentro de casa, pensando nesse momento de isolamento, porque a gente quer fazer o outro ter o mesmo ponto de vista que a gente. E às vezes a gente quer que os nossos filhos tenham o mesmo ponto de vista. Não estou falando de questões relacionadas à segurança, a questões que eles precisam mesmo estar muito envolvidos e obedecer alguma questão para mantê-los vivos e bem. Estou falando de querer que o outro siga o que a gente pensa, fala e acredita o tempo todo. E até uma coisa importante disso é o quanto a gente pode aprender com o outro através desse olhar de que sim, os outros podem ter outro ponto de vista e inclusive nos ajudam a mudar. Se a gente pega nesse momento a questão que o principal grupo de risco para o coronavírus são os idosos, e o quanto de informações nós, filhos, podemos trazer para os nossos pais e avós, mesmo tendo pontos de vista diferentes, é super bacana. Eu tenho um pai, tenho mãe, na faixa de risco, né? E como a gente tem podido contribuir com eles, os filhos, adultos, trazendo essas informações e esse olhar, porque a gente está muito inserido em alguns meios, em alguns canais. Eu fui chamada para trabalhar com gestão de crises em algumas empresas e eu acabei tendo bastante informação bacana sobre o tema, sobre o coronavírus. E também tem muita informação por aí, né? Nas redes, informação é o que está havendo, inclusive. Então, eu estou comentando disso para a gente parar para pensar que realmente a gente pode ter pontos de vista diferentes. E isso pode ser bom, pode somar para as nossas famílias. Eu queria dizer também sobre quanto que a gente pode exercitar a autoconsciência e a autoaceitação. Gente, é muito importante a gente parar para pensar o quanto a gente se cobra tanto e o quanto a gente passa isso para as crianças. A gente cobra as crianças por tabela. A gente se mede com uma régua, muito voltada à ditadura da felicidade, uma busca de perfeição que existe na vida adulta. Inclusive as redes sociais muitas vezes colaboram com isso, para o mundo de busca da perfeição e da ditadura da felicidade. E a gente não olha para as nossas imperfeições com carinho, a gente não vê essa questão da coragem de ser imperfeito, que a Brené Brown fala tanto, e que é muito importante para a gente levar a vida de uma maneira diferente, uma maneira que a gente se aceite mais e aceite mais o outro. Quando a gente se cobra muito, há uma tendência muito grande a gente medir o outro com a mesma régua. E eu vejo assim, depoimentos de mães agora, ouço com bastante frequência, falas assim, nossa, mas está tendo tanto curso online, tanta coisa, eu não estou conseguindo fazer nada. E eu vejo que a gente se cobra muito, que a gente quer dar conta de tudo, mas a gente não precisa, gente. É bem importante a gente parar e olhar para isso com muito carinho. Isso tem a ver com a autoaceitação. E a autoconsciência, que é definida nas literaturas como a permanente atenção ao que está acontecendo internamente. Então, essa autoconsciência é conhecer a gente mesmo e saber como que a gente está. Como se a gente tivesse um termômetro interno, até para saber a hora que está prestes a explodir, por exemplo. A comunicação não violenta e a disciplina positiva têm em comum os pedidos de pausas.
a gente costuma não parar para pensar no que a gente está sentindo, ou não dá importância. O corpo vai dando sinais, às vezes vai doendo a nuca, o ombro, a cabeça, e quando a gente vê, a gente está prestes a explodir com o outro, ou explode, depois está falando que não gostaria de ter feito, como foi ruim ter explodido, se arrepende mesmo do que tinha dito, mas não para pensar, porque não ouviu os sinais do próprio corpo, não teve um movimento de autoconsciência, de ter uma permanente atenção ao que está acontecendo internamente. É bem bacana a gente parar para olhar para nós e conseguir ensinar as crianças, modelar esse comportamento para elas também terem tempos de pausas. Então, como que a gente faz isso? A gente fala para elas, por exemplo, olha, eu preciso me acalmar, porque eu sou prestes a explodir. E vai para um lugar calmo. E assim, é claro que ela não vai estar acostumada com isso, né, gente? Ela nem sabe que você tenta se acalmar, ela nunca ouviu você falando isso. É algo novo. E que lugar calmo pode ser? Pode ser só sair do mesmo ambiente e falar, eu preciso respirar para me acalmar, eu tô prestes a explodir. Como um balão, a gente pode fazer metáforas para as crianças às vezes para ficar mais concreto para elas. Eu tô muito nervosa, eu preciso respirar. Nominar os sentimentos também é bem importante, faz parte do que a gente trabalha de educação emocional junto com a disciplina positiva. Eu acho muito importante que a gente consiga ensinar isso para as crianças, porque nós não fomos ensinados desses temas. E por isso que é muito difícil para a gente implementar na vida andando, como se fosse um carro que tivesse que trocar o pneu em movimento, né? Gente, para quem chegou agora, queria dizer que vocês podem deixar perguntas se quiserem. Tem algumas perguntas que estão aqui para ser respondidas, que foram mandadas tanto pelo WhatsApp quanto pelos stories. E fiquem à vontade se quiserem deixar as perguntas, que eu vou tentar responder o máximo possível. Se vocês não quiserem, tudo bem também. A live está planejada para falar de vários temas, mesmo sem as perguntas. Só estou dando essa oportunidade porque às vezes é bacana a gente fazer essa troca assim, né? E aí, a gente falou de aprender que há outros pontos de vista, a gente falou de exercitar a autoconsciência, até falei o conceito de autoconsciência e autoaceitação, e eu falei umas diferenças básicas entre comunicação não violenta e disciplina positiva. E agora eu quero falar um pouquinho sobre fazer escuta. Hoje em dia, eu recebo muitos pedidos de escuta empática durante essa pandemia que a gente está vivendo. E o que vem ser a escuta empática? É verdade, né, Fabiola? Eu vou ler aqui o que ela está falando. Como é difícil agirmos de formas diferentes se viemos, né, de uma criação com tanto rigor. Realmente é difícil, é um exercício muito grande. Mas não significa que a gente não possa conseguir. Significa só que é um exercício para a gente praticar. E percebendo as nossas mudanças aos poucos, a tomada de consciência aos poucos, sem se cobrar tanto de uma mudança automática. Porque é muito difícil a gente mudar tão rápido, a gente precisa de tempo, né? Nós não somos máquinas que a gente muda a programação em 1 minuto, né? A gente precisa de um tempo para, digamos, decantar as mudanças, né? Para fazer essas mudanças assentarem dentro da gente. Então, como eu estava falando da escuta, eu quero dizer que eu tenho sido bastante procurada para a escuta empática, e eu quero dizer alguns motivos sobre essa questão da escuta. Primeiro, quando eu leio bastante as questões de comunicação não violenta há bastante tempo, desde que eu comecei a estudar sobre isso e fiz as formações. E uma coisa que eu acho bem bacana é o depoimento de um dos criadores, um dos fundadores do CVV, que fala que a gente vive num país de surdos, mas não é relacionado a algum problema na questão cognitiva ou dos órgãos que fazem o processo de escuta acontecer, mas principalmente da nossa não escuta
por não ter o hábito de escutar o outro. E é bem bacana a gente parar para pensar o quanto a gente confunde escuta com aconselhamento. Então a pessoa vem contar algo pra gente e a gente já quer falar, não, mas faz isso, faz isso. Ou a gente confunde a escuta empática com querer contar a nossa história. Ou às vezes a gente confunde a escuta também com querer corrigir a pessoa. Mas eu te falei que era assim. Agora você vai me contar essa história, mas eu te falei que era assim. E a gente faz isso muitas vezes na melhor das intenções. Mas a escuta é um exercício da gente se esvaziar de si mesmo. Essa escuta empática, né? Que é exercer empatia através da escuta. E encher-se do outro. Então colocar como se fosse um bule mesmo, vazio da gente. Agora eu vou perceber como outro. Vou pensar como outro e vou escutar ele. Vou tentar entender o que passa no ponto de vista dele, na forma de vida dele, e como ele sente. E é um exercício enorme também, de abrir mão da nossa vontade de ensinar e de punir o outro às vezes. Porque a gente foi bastante punido, então a gente, agora que eu vou dar uma lição nessa pessoa. A gente pensa assim às vezes, trazendo um olhar às vezes duro para a escuta. E aí a gente não consegue se conectar com a pessoa, não estabelece aquela necessidade de conexão que o outro queria, porque a gente não escutou de verdade, a gente não fez um princípio básico, a gente já escutou só para reafirmar nossas próprias certezas. A gente faz isso com as crianças, quando a gente rotula as crianças. Então a gente pega e, por exemplo, se a gente rotulasse uma criança de chorona, então a criança vem chorando, dentro da gente já liga um alarme. Ela vem vindo para falar com a gente. Ela vem chorar aqui. Ai, mas como que essa criança chora? Como se ligasse um alarme interno, colocando essas expressões na gente. A gente não escuta direito a criança. A gente não ouve o que está acontecendo. A gente já ouve pensando, falando isso só para justificar que chorou. Oiê! Tudo bem, Mayara? Seja bem-vinda. Então, eu tô colocando isso pra gente poder se olhar com muito cuidado, assim, com essa preocupação mesmo, do quanto a gente está escutando de fato. Eu queria falar sobre agir com empatia, eu já comecei a falar disso com a escuta empática. Então, eu quero dizer assim que eu tenho recebido muitos pedidos também, muitas falas de nossa, como tem sido difícil ficar com as crianças em casa, porque elas estão estressadas. Gente, é bem interessante a gente colocar algumas coisas nessa fala. As crianças estão estressadas por vários pontos, mas nós também estamos estressados. Eu quero explicar uma coisinha aqui, bem curta, mas importante. Existe no nosso cérebro neurônios, né? As células cerebrais. E a gente tem o efeito dos neurônios espelho, que eles espelham o comportamento. Então, se nós estamos estressados, deixa eu tentar fazer aqui com a mão, que é bem legal fazer visual. É que meu celular tá com fone de ouvido, né? Porque tá tendo um barulhinho aqui na sala de casa. E aí eu resolvi colocar o fone de ouvido para facilitar e também para vocês me ouvirem melhor. Deixa eu tentar. Então, vamos dizer que a gente tá... vou fazer como se tivesse levantado, é o estresse, tá? Nesse momento. Então a gente tá estressado, a gente tá... Nossa, não sei o que vai acontecer, não tem medidas claras para o coronavírus. As crianças estão ali convivendo com a gente e elas vão ficando no mesmo nível que a gente, no mesmo padrão. Essa questão do neurônio espelho é uma coisa de neurociência. A disciplina positiva fala bastante disso, mas é uma coisa clara de neurociência. E é bem bacana a gente parar para pensar que isso acontece com uma frequência muito grande com as crianças e com os adultos também. Quando a gente vê adaptação escolar, por exemplo, a gente vê uma criança chorando e às vezes as outras não estavam chorando, nem todas estavam. E algumas choram meio que de uma forma solidária, assim, né? E acompanham o choro. Parece que tem mais crianças chorando na sala e algumas não
Estou chorando apenas por empatia e por conexão, por esse fenômeno do neurônio espelho. Esse olhar para o desenvolvimento infantil e de empatia com a criança é bem importante para a gente entender também o que está acontecendo. E nos entender também. Porque às vezes a gente também se impacta, é movido por esse movimento dos neurônios aí, dos neurônios espelho, e nos impactamos com os comportamentos infantis também. E isso pode virar um círculo, né? Virtuoso ou não, mas pode virar um círculo. Só tô colocando aqui, porque travou a tela que eu tinha anotado todos os tópicos que eu queria falar com vocês. A gente está falando de todos, mas eu queria deixar aberto para eu não esquecer de nenhum. Porque eu gosto muito de planejar as coisas, sabe, gente? Então eu tô tentando manter isso certinho, para falar de tudo. Então, essa questão de agir com empatia passa um pouco também pelo nosso olhar para a infância. E, de novo, a gente volta à nossa infância, às vezes, quando a gente entende que se a gente partir do princípio que nós não fomos acolhidos na nossa infância em alguns momentos, a gente foi falado, ouviu muito, engole o choro, criança não tem querer, se você não parar de chorar, eu vou te dar motivos para chorar. Então, muitas vezes é muito difícil acolher um choro. Porque como que eu vou acolher se eu não fui acolhida? E aí a gente entra por um processo que a gente chama de criança interior ferida, que é a nossa história voltando. Eu costumo falar bastante essa frase porque eu acredito muito nela. Infância é chão que a gente pisa a vida inteira. E a nossa infância é aberta muitas vezes pelos nossos filhos. A gente tem recordações, memórias, lembranças do que a gente foi, do que a gente viveu, porque a gente tem que lidar com eles, né? Como se eles tivessem uma chavinha e dentro de nós houvesse um tesouro guardado, que são as nossas memórias de infância. E essa chavinha abre esse tesouro. Só que nem todas as nossas lembranças são apenas boas. Então, por isso que quando a gente tem uma reação exacerbada, a gente fica muito estressado com algo que, vamos dizer, se tivesse um medidor, se fosse um termômetro, por exemplo, fosse para ser uma temperatura normal, mas chegasse a 38, por exemplo, uma coisa que era para ser normal, chegasse a 38, já fosse febre, é porque tem uma grande possibilidade de ter uma questão de criança interior ferida envolvida nessa história. Isso é um tema que dá uma live. Criança interior dá uma live inteira, com certeza. E eu adoraria falar mais sobre isso também. Mas eu quero falar de outros temas também que eu acho importantes a gente falar agora, trazendo a comunicação não violenta e a disciplina positiva como foco. Sobre sentimentos e necessidades. A comunicação não violenta traz com muita força essa questão de poder falar sobre os nossos sentimentos e necessidades. E uma das melhores formas de a gente conseguir que as crianças falem dos sentimentos e necessidades delas é que a gente fale dos nossos. E não fale só eu estou feliz, mas também quando a gente está triste. Não no sentido da criança ter que resolver o nosso problema. Inclusive é importante dizer para ela, vamos dizer que eu estivesse dizendo para vocês e eu fosse a mãe. A mamãe está um pouco triste hoje, mas a mamãe vai resolver isso. Eu só estou te contando, filhos e filhas, porque eu gostaria que vocês soubessem por que eu estou assim. E é muito bacana que eles comecem a ouvir esse vocabulário emocional, para que eles possam aprender a se comunicar assim também. Vou pegar aqui um livro que está aqui em cima. Eu ia ter tirado ele, mas eu achei melhor antes. Peguei. É o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall. É o primeiro livro dele traduzido para o Brasil. E ele tem, aqui no capítulo 4, tô mostrando aqui só para vocês verem um pouquinho, gente. Mas chama Identificando e Expressando Sentimentos. E aí ele fala um pouquinho sobre o alto custo dos sentimentos não expressos. E
o quanto expressar nossa vulnerabilidade, às vezes a nossa tristeza, às vezes o nosso medo, às vezes o nosso cansaço, pode ajudar a resolver conflitos. A gente chegar e dizer para os filhos, olha, a mamãe está muito cansada hoje. Vocês podem me ajudar nisso? Vocês podem colaborar com a mamãe? Às vezes é tão melhor do que a gente esperar que eles adivinhem que a gente está cansado, que eles deveriam saber. Porque muitas vezes eles não têm como saber isso, adivinhar. E a comunicação não violenta fala muito sobre isso, de parar com o jogo da adivinhação. A comunicação não violenta pede que a gente fale, verbalize o que sente e pensa, de uma maneira respeitosa, claro, mas que a gente possa trazer isso para o dia a dia, para ser algo normal do cotidiano. Eu queria trazer alguns sentimentos pra gente. Deixa eu ver se tá aqui na tabela. Tá aqui. Queria falar um pouquinho pra vocês, só pra gente saber como é. Aqui tem mais de 40 sentimentos aqui no livro do Marshall. Mas eu vou falar alguns aqui só pra gente saber, pra gente ver como que a gente não usa esse vocabulário quase, porque eu vejo poucos sentimentos sendo falados no dia a dia. A gente fala que tá triste, que tá feliz, que tá cansado, que tá com sono. E com fome também parece que virou sentimento. Mas eu vou falar alguns aqui pra vocês, pra gente poder incluir na nossa comunicação. Então, esperançoso, estimulado, resultante, fascinado, feliz, glorioso, grato, interessado, maravilhado, motivado, pacífico, ousado, orgulhoso, criativo, curioso, despreocupado, empolgado, encorajado, bem-humorado, complacente, compreensivo, concentrado, confiante, confiável e consciente. Esses que eu li agora são alguns exemplos de sentimentos que a gente tem quando as nossas necessidades são atendidas. Então, a gente precisa saber também das nossas necessidades para conseguir se expressar dessa forma, né? Eu até vou ver se a gente pega as necessidades também. Mas a gente tem muitas necessidades que são muito mais do que aquela pirâmide de Maslow. Muito mais mesmo. E é muito bacana a gente conseguir se expressar, assim, trazer essa clareza na comunicação com as crianças. Então eu vou fazer um exemplo aqui pra vocês. Eu tô me sentindo... o que eu tô me sentindo de feliz? Vamos ver. Empolgada. Vamos dizer que vocês fossem meus filhos. Eu tô me sentindo empolgada, porque a minha necessidade de conexão com as pessoas, de conexão e de contribuição com o mundo, está sendo atendida agora. É tão legal saber em que a gente contribui com o outro. É tão legal que a nossa comunicação traga essa clareza e traga até um encorajamento para o outro nesse sentido. Nossa, eu pude contribuir com algo que era uma necessidade para ele ou para ela. É bacana isso. E olhar para a criança e entender as necessidades dela tem a ver com comunicação não violenta e disciplina positiva. Com a disciplina positiva, acredita nas crenças por trás do comportamento. Então, ela entende o comportamento inadequado ou desafiador como um sintoma para algo que está acontecendo com a criança. E é bem bacana a gente parar de olhar tentando que aquele sintoma acabe e começar a pensar, mas por que isso está acontecendo? Por que isso está aparecendo para mim agora? Vamos exemplificar como se fosse uma febre. Vamos dizer que uma criança tenha uma febre de 39,5. A gente não vai falar para a criança, para de ter febre. Por que você está com febre? Credo, de novo com febre? Nossa, mas que feio você com febre. A gente vai procurar saber os motivos. Muitas vezes a gente vai fazer um exame, vai levar ao médico num modus operandi normal. Ou a gente vai
tentar entender e identificar o que ela comeu, será que teve alguma atitude que pode ter gerado alguma doença. Isso com sintoma físico. Em questões emocionais, a gente costuma querer sufocar isso, porque muitas vezes a gente não aprendeu como lidar com isso, então é melhor fazer com que isso suma e desapareça, é muito mais fácil. E aí a gente está ativando uma região do cérebro nossa, que a gente costuma chamar de cérebro reptiliano ou primitivo, no sentido de luta ou fuga. A gente quer fugir daquele problema, então vamos silenciar isso logo para isso acabar logo. Ou a gente quer lutar às vezes com essa questão e briga, grita para que isso acabe logo, como se fosse um grande inimigo da gente. É muito importante a gente olhar para os comportamentos com muito carinho e com passividade mesmo. Marshall fala bastante disso. Deixa eu pegar outro livro dele aqui. Acabei de receber uma boa noite, mãe. Pode vir aqui, filho. Vem cá. Aí o pessoal já conhece você. Tem bastante gente aqui hoje. Quer dar oi? Oi! Ele tá indo dormir com o papai dele. E aí, esse aqui é um livro do Marshall, o outro. Criar Filhos Compassivamente. Ele é bem bacana, foi lançado recentemente. Ele não tinha no Brasil há muito tempo, assim. E é muito bacana a gente exercer essa compassividade nesse olhar de o que está acontecendo, qual é essa crença por trás desse comportamento e o que a gente pode fazer por isso. É bem bacana que a gente olhe para além do que está aparente. Nas atividades de disciplina positiva, a gente costuma fazer a dinâmica do iceberg, que mostra então o sintoma ou o que aparece da criança no topo do iceberg e as crenças por trás do comportamento como submersas na água. E uma das coisas que a Jane Nielsen fala, Jane Nielsen, lembrando, é a autora dos livros e da disciplina positiva, né? Ela fala que as crianças fazem as atitudes que fazem no sentido de buscarem aceitação e pertencimento, ou, em outras traduções, buscando se sentir aceitas e importantes. Então é bem bacana a gente olhar com esse olhar. O que meu filho ou minha filha está buscando ao fazer isso? E o que eu posso fazer para compreender nessa perspectiva? É muito bacana a gente perceber isso nesse momento de coronavírus ainda. Que o isolamento social, a falta das atividades que são até de passeada, uma volta, poder ver outros locais, ver os amiguinhos, também causam questões internas para as crianças. As crianças menores podem não estar compreendendo muito bem, as crianças maiores podem estar preocupadas. O quanto a gente tem dado valor também às dúvidas deles, e o quanto a gente tem parado para conversar, explicar sobre isso e escutar também. Uma dica, eu fui chamada para fazer um vídeo sobre como a gente tem trazido harmonia para casa, e eu vou fazer parte de um grupo de pessoas que vai estar nesse vídeo. E uma dica que eu queria dar aqui é da gente fazer check-ins diários, para saber como que as crianças estão. Então, olá, vamos dizer que eu fizesse com vocês agora. Vocês são meus filhos, então. E eu dissesse assim, vocês acabaram de acordar, a gente tá ali naquela conversinha da manhã. E eu falasse, filho ou filha, como tá seu dia hoje? Como você tá? Como você tá se sentindo agora? Como você tá sentindo esse momento que a gente tá mais próximo aqui, mas você também tá longe dos amiguinhos? Como tá sendo pra você? No meu caso, eu tenho um filho de 9 anos e é muito fácil. Num livro, deixa eu até pegar aqui, porque eu acho legal trazer a capa dos livros, que quando a gente só cita, às vezes não é tão interessante para todo mundo. O livro aqui, ó, Daniel Siegel, O Cérebro da Criança, ele traz algumas dicas de neurociência também. E ele fala bastante do quanto a gente pode ajudar a criança a contar as histórias, a gente pode ajudar a nomear os sentimentos e trazer essa clareza do que a criança está sentindo, ajudá-la a aprender a verbalizar isso.
Então você se sente triste, você se sente incomodado, você se sente cansado. E trazer esse olhar de como que ela pode se sentir assim. Para efeitos didáticos, a disciplina positiva usa muito uma definição de estresse, que é: o estresse é a distância entre o que a gente deseja que a gente gostaria que a vida fosse, e o que a vida realmente é. E é bem interessante a gente olhar para isso, porque as crianças podem sentir estresse. Elas podem desejar que a vida estivesse diferente do que a vida está sendo agora, assim como a gente. E o estresse traz muitas coisas, muitas descargas hormonais para o nosso corpo e fazem com que a gente aja de uma maneira diferente do que a gente gostaria às vezes, nós adultos e as crianças também. Então, estou trazendo todo esse olhar para a gente construir em cima disso um olhar mais empático para a infância e para nós. Trazer um olhar que eu gosto muito de dizer nesse momento, que é a questão de gerenciar para ter o mínimo de perdas. Então, assim, se eu não estou com o pique de fazer muitas brincadeiras num dia, que eu consiga fazer uma de qualidade, que eu fique bem e que eu me sinta feliz com aquilo, que a criança também esteja bem nesse momento. Se eu não consigo deixar tudo arrumado do jeito que eu gostaria na casa, ver o que é possível, como que eu posso gerenciar isso internamente e assumir que eu não vou conseguir fazer tudo muitas vezes. Muitos de nós estamos em regime home office, estamos com os filhos em casa, sem rede de apoio paga, ou amiguinhos, passeios, diversão fora de casa. Então, o quanto a gente pode olhar com mais empatia para tudo isso que está acontecendo também. Estamos todos num momento de uma experiência nova, de confinamento, de reclusão, e que pode ser aproveitado de uma maneira muito bacana, no sentido de fazer grandes exercícios de autoconhecimento, que, como eu falei no início, tem a autoconsciência, a autoempatia, a autocompaixão. E também pode ser um tempo de conexão com os nossos filhos e conosco, né? Gente, eu tenho algumas perguntas para responder, que eu tinha colocado alguns questionamentos. Abri o box de perguntas no Stories, né? E eu vou colocar aqui para responder uma delas. Consegui, achei que não ia conseguir. Consegui. É possível introduzir a comunicação não violenta mesmo quando a criança já é maior? Gente, queria perguntar se vocês conseguem enviar pergunta também. Ou não, alguém pode responder para mim? Se vai que eu conseguir colocar ou não, estou meio na dúvida disso, se eu conseguir colocar para todo mundo ver a pergunta. Eu vou responder essa pergunta e eu queria ver se vocês estão conseguindo enxergar a pergunta também. Então, é sim possível introduzir a comunicação não violenta mesmo quando a criança já é maior. É possível sempre, enquanto houver vida, é possível. A gente vai ter uma resposta. Primeiro que às vezes as crianças vão se surpreender com o nosso padrão de resposta se modificando, porque muitas vezes elas não estão acostumadas com aquele adulto agindo assim. Mas não significa que elas não possam se adaptar a isso e gostar, inclusive, desse novo modelo. Uma coisa que educadores parentais falam com muita frequência é que muitas vezes piora para depois melhorar. Então, obrigada por responder para mim. Que bom que vocês estão vendo a pergunta. Como assim piora para depois melhorar? Estava tudo funcionando num formato, vamos dizer que nós estivéssemos trabalhando com punição, recompensas e ameaças. Então a criança está acostumada naquele formato. E para a criança, a atenção, ainda que negativa, é melhor do que zero atenção. Então ela se acostumou a receber atenção negativa. Ela se acostumou a receber punição, ela se acostumou a receber ameaça, e para ela aquilo virou um movimento padrão. Quando a gente interrompe um ciclo, é muito comum que o sistema faça tudo para manter o ciclo como estava.
E aí, o que acontece? É muito importante a gente saber disso, que a gente está mudando um padrão, que a gente está quebrando paradigmas, está mudando um modelo. Então, assim, pode piorar primeiro, para depois melhorar. Isso não estou falando de 5 anos piorando, para depois melhorar, não é isso. Mas eu estou falando que de início pode surpreender a todos. Quero contar aqui, aproveitando esse gancho dessa pergunta, que me veio à memória uma história de uma amiga que é educadora parental. Então ela fez o curso de comunicação não violenta, que não tem nada, que não é a disciplina positiva, como eu falei para vocês, que são duas coisas diferentes, apesar de ter pontos em comum. São formações, são estudos diferentes, né? A base de uma, as bases são diferentes nisso. E ela fez uma formação em comunicação não violenta e voltou para casa. Daí ela foi conversar com o marido dela, toda praticando a comunicação não violenta. E ele falou, mas ela começou a falar e falou no início pra ele, olha, tudo que eu vou falar aqui é sobre mim, como eu me sinto, mas eu não tô responsabilizando você, tá bom? Ele falou, tá bom. O marido dela adulto, né, mais de 40 anos, já tá bem grandinho, ouvindo toda a história. E ele começou a se defender o tempo todo. Cada frase que ela falava, ele se defendia. Aí ela parou e falou assim, escuta, mas eu não falei pra você que eu não tava te acusando? Daí ele parou e falou pra ela, mas eu tô tão acostumada a todos os problemas que você fala pra mim, você me culpar, que é muito difícil pra mim estar pronto e entender que você não tá me acusando. Ele é adulto, falando com uma outra adulta, com o máximo de clareza possível. Imagina para uma criança se adaptar a um novo formato automaticamente. Isso não acontece sempre tão rápido assim no primeiro dia. Não é um milagre, não é um passe de mágica, é um exercício. Qual que é o nosso motivo de continuar e de fazer isso? São as habilidades de vida que nós ensinamos, que são a longo prazo, que servem para o depois. Eu quero exemplificar isso com algumas coisas que eu estou vivendo hoje em meio à pandemia. Adler fala muito do senso de contribuição. Adler, como eu falei no início, é um dos precursores da psicologia individual, que é base da disciplina positiva. Adler foi um discípulo de Freud. E ele falava muito dessa questão da contribuição, do senso de contribuição e do quanto isso dava conexão e pertencimento, que é uma necessidade da criança. E eu acho muito bacana a gente parar para olhar isso no sentido da vida prática. Então eu sempre ensinei o meu filho, que vocês viram chegar aqui agora e dar boa noite, a questão de contribuir em casa. As tarefas domésticas fazem parte, inclusive, é uma das ferramentas da disciplina positiva, trazer esse olhar para as tarefas domésticas. E hoje em dia, assim, a gente já não tem colaboradora do lar, a gente não tinha diarista há bastante tempo. E ele contribui comigo nesses momentos, contribui comigo e com a casa, nesses momentos de coronavírus automaticamente, normal, porque faz parte do dia a dia dele contribuir, independente de estar tendo uma pandemia, né? E é muito interessante poder saber que essa habilidade de vida já foi aprendida. Eu não estou falando exatamente por mim, pela minha relação com meu filho, mas eu estou falando num papel de uma mãe, vendo que uma situação como essa funciona e é tão útil ter essa habilidade de vida hoje. Porque a gente sabe que para começar uma habilidade de vida nova demora um tempo para que isso aconteça. Então eu estou trazendo nesse olhar, nessa perspectiva. Eu tenho outra pergunta aqui que foi pelo WhatsApp, que eu anotei. Eu quero colocar assim. Quero ler para vocês aqui. Olá, eu sou mãe, eu estou exausta, não aguento mais esses dias com o coronavírus. Eu queria saber se disciplina positiva e comunicação não violenta funcionam mesmo.
Eu falei com essa mãe, ofereci escuta empática antes da live começar, conversamos um pouco e eu expliquei para ela exatamente o que eu estou falando para vocês agora. Comunicação não violenta e disciplina positiva funcionam sim. E eu testei isso muitas vezes na minha vida antes de falar isso para as pessoas. E o meu interesse foi primeiramente individual e pessoal para depois partir para isso como trabalho. Mas isso não é um passe de mágica e isso pode nos ajudar muito, mas não significa que vai funcionar automaticamente como um passe de mágica. Então eu acho importante a gente trazer isso para a gente ter um manejo das expectativas também, porque seria muito bacana de vir aqui e trazer, olha, use que você não vai ter nunca problemas e dificuldades. Vai ser muito rápido de implementar, é automático, é só apertar o botãozinho. E não é assim. A gente vai ter que, para implementar a comunicação não violenta e disciplina positiva nos nossos lares, nós precisamos ter muito de um olhar interno, olhar para nós mesmos, compreender as nossas dificuldades também, ter um manejo muito grande com o nosso controle de raiva, trabalhar a nossa aceitação ao outro, os pontos de vista do outro, a escuta. Então tem muitas coisas que estão envolvidas além de uma solução prática e rápida e automática. O que ela funciona? Sim, muito, ajuda muito a gente se conectar, a gente fazer escuta, a gente poder realmente exercer uma relação empática e respeitosa com os nossos amores. Tanto filhos, quanto casal até, ou as pessoas com que a gente convive. Mas é um processo, gente. Se a gente fosse pensar que seria uma nova língua, uma nova forma de se comunicar, a gente não fica bilíngue, por exemplo, num dia só. É um processo de aprendizado, de erros e acertos, e um caminho a se seguir. Eu postei ontem 9 dicas para trazer calma para os ambientes em momentos de grandes emoções. Todas elas estão voltadas à comunicação não violenta e disciplina positiva. Foi um post de ontem e assim, já teve gente que falou que usou e que funcionou. Não estou dizendo que nunca funciona rápido, estou dizendo que pode haver resistência, porque as pessoas não estão acostumadas com essas mudanças tão rápido. Eu queria dizer, antes da gente terminar, porque nossa, como passou rápido o tempo, que essa comunicação não violenta serve muito para casais. A minha primeira formação, eu sou educadora parental, falando de formação nessa área, tá, gente? Não de outras formações, porque daí tem muitas outras coisas. Mas dentro dessa área de disciplina positiva e comunicação não violenta, eu fiz as primeiras imersões, as primeiras jornadas de comunicação não violenta. Quando eu dava os cursos, né, de comunicação não violenta, as famílias sempre trouxeram muitos depoimentos de mudança no relacionamento do casal. Quantas pessoas passaram a se comunicar melhor com os cônjuges após os cursos de comunicação não violenta. Elas também servem muito para o trabalho, e hoje eu trabalho muito em empresas com as ferramentas de comunicação não violenta. Então são ferramentas ótimas para melhorar a nossa comunicação, para a gente parar de acusar o outro, para a gente se responsabilizar pelo que a gente pensa e sente, e para a gente passar a fazer pedidos claros, sem que sejam imposições o tempo todo, né? Buscando conexão nas relações mesmo. Eu queria dizer, deixa eu ver, eu não vi mais perguntas, eu queria abrir esse espaço para perguntas antes que a gente termine. Já aconteceu de eu estar... a Leslie falou. De eu estar falando e respondendo pergunta e acabar, e eu não quero que isso aconteça. Porque eu gostaria muito de tentar salvar esse vídeo e colocar no YouTube. Porque algumas pessoas entraram em contato comigo falando que elas não têm Instagram. É uma coisa que eu nem pensaria, porque eu vejo tanta gente no Instagram, né? Mas a gente tem que entender de verdade a realidade e os pontos de vista de cada um. Então, se a pessoa não tem Insta, a gente pode tentar colocar em outro lugar para que ela possa acessar, né? Leslie, que bom que você tá aqui. Vou ler o que você comentou, tá bom?
Isso parece o vídeo da Brené Brown que a Carolina Nalon postou hoje sobre jogar a culpa. Sensacional. A Brené Brown é maravilhosa. Eu citei ela no início, gente. Procurem no YouTube. Vários vídeos dela. Tem também no Netflix. Eu acho que daria para dizer série. Não sei se é exatamente esse o termo, mas tem algumas coisas da Brené Brown no Netflix. E eu tenho alguns materiais dela digitais. Então, se alguém quiser me pedir depois no final da live, de repente eu consigo mandar para quem quiser, tá bom? Eu tenho um pedido aqui, deixa eu ver. É pedido de transmissão. Então, gente, olha só. Agora, nesse finalzinho de tempo, eu quero dar algumas dicas finais. Espero conseguir antes que a gente acabe o tempo. Eu gosto muito, tenho uma necessidade muito grande de organizar as coisas. Meu marido chama isso de adiantar as coisas. Ele falou que quando eu falecer, vai estar na minha lápide assim, organizando as coisas, ou adiantando as coisas desde 84, que eu nasci em 84, né? Então eu gosto muito de organizar e poder ter essa previsibilidade das coisas. Então eu quero dizer algumas dicas. Das ferramentas de disciplina positiva que a gente pode usar em casa e que tem muita eficácia com as pessoas, eu quero dizer algumas. Escolhas limitadas. Então coloque escolhas para a criança. Não apenas proíba ela, mas coloque escolhas possíveis. E coloque escolhas que você considera aceitáveis. Eu vejo casos de adolescentes que os pais têm relato. Eu falei assim, você vai ficar aí sentado ou você vai arrumar seu quarto? E o adolescente falou, vou ficar aqui sentado. E a mãe ficou perplexa, achando que era uma falta de respeito. Mas ele entendeu de verdade que ele tinha duas opções. Então não façam isso. Coloquem opções que vocês gostariam, opções possíveis, principalmente para crianças pequenas. E coloquem soluções lúdicas, por exemplo. Então, você quer vir pulando ou você quer vir pisando como um elefante? Então, faz passos firmes e fortes nesse caminho. Tragam humor para o dia a dia também. Então, façam, por exemplo, vamos fazer um pega-pega e o pique é o banheiro. Para as crianças irem para o banho, por exemplo. Uma outra dica bacana que ajuda nessa questão de transição entre uma atividade e outra é ter um timer de cozinha. Sabe aqueles timers que gira assim, coloca um tempo? É bem bacana para que a criança tenha de maneira concreta e palpável essa transição. Que fique mais claro para ela. Porque a gente acha que falar 5 minutos, a gente está comunicando algo. A gente está comunicando algo claro desde que a criança saiba o que significa 5 minutos. Senão a gente não está comunicando algo claro. Porque para nós adultos isso não é claro 100% também. Se a gente pensar em termos das nossas famílias, eu falo 5 minutos, é 5 minutos mesmo. Mas meu pai fala 5 minutos, pode durar assim horas. E depende de cada um como que são essa dimensão de tempo e percepção disso. Uma outra dica que eu gosto de falar bastante é a questão de conexão antes da correção. Isso serve tanto para adulto quanto para criança. Então, se você tem que apontar alguma coisa de alguém, não esqueça da gentileza de trazer algo positivo sobre essa pessoa primeiro, antes de trazer os apontamentos. Então, se a gente está falando de enxergar o outro e querer que a nossa conexão aconteça, como que a gente vai fazer uma conexão se a gente só aponta erros no outro? E um último, falando de erros, que a disciplina positiva entende que erros são oportunidades de aprendizagem. E se erros são oportunidades de aprendizagem, a gente pode errar, certo? E existe uma ferramenta da disciplina positiva chamada 3 R's da reparação. E que é bem interessante, que ela coloca o que a gente faz quando a gente erra. Então a gente tem que reconhecer. Então a gente tem que falar quando a gente errou. E não fazer de conta, ela vai esquecer. Não é exatamente isso que vai acontecer. Ela pode não falar mais, até por medo, né? Mas não significa que a criança vai esquecer mesmo. Então a gente tem que reconhecer e dizer, por exemplo,
Olha, eu gritei com você, eu não gostaria de ter gritado. Resolver. Então, você pode me perdoar? Você tem que perguntar isso. As crianças geralmente perdoam, porque elas percebem que a gente está querendo uma reparação. E a gente pode reparar isso fazendo um combinado, dizendo para a criança o que a gente pode fazer num foco de soluções não punitivas, lógico, para que isso não aconteça mais. Então a gente pode combinar, olha, quando a mamãe estiver muito nervosa, a mamãe vai fazer um sinal para você. Por exemplo, assim. E esse sinal é pra gente não falar mais, não conversar mais agora, que a mamãe precisa respirar. Um exemplo de situação que poderia ser combinado previamente para evitar nossas explosões. Para ser feito antes que aconteçam as explosões dos adultos. Gente, eu vou encerrar a nossa live de hoje. Eu quero dizer ainda que a gente vai ter a gente começa o grupo de estudos de disciplina positiva nessa sexta de manhã, das 6 às 7 da manhã. Vamos falar do capítulo 1 do livro da Jenny Nielsen. Deixa eu ver se está aqui o livro, se eu emprestei. Está aqui. Olha, eu tá com um livro da Jenny Nielsen aqui em casa, é muito milagre, porque eu sempre empresto meus livros. Esse aqui, ó. O capítulo 1 desse livro, das 6 às 7 da manhã, nessa sexta. Vamos começar o grupo de estudos online gratuito. Se você estiver por aqui, seja bem-vindo ao nosso grupo de estudos. Gente, obrigada. Foi ótimo estar com vocês. Obrigada por terem mandado perguntas. Obrigada por estarem aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.